quero, em rápidas palavras, agradecer a Deus pela salvação que me é proposta em Jesus e que me salvou nos dias da minha infância, consagrando-me a esta graça gloriosa proposta em Jesus. Glorifico a Deus também porque Ele me tem guardado pela família. O Senhor me preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa e abençoou o nosso lar com um casal de filhos perfeitos, com saúde e que são a alegria da nossa casa. Rendo graças a Deus pela boa preparação de estar aqui hoje congregado com esta querida Irmandade. Estive aqui recentemente, salvo erro, em novembro, mas agora o Senhor preparou de estar aqui novamente em ocasião do atendimento da reunião de mocidade amanhã, aqui nesta casa de oração, e louvo a Deus por todos estes feitos, porque creio que são obras das mãos de Deus. Da minha comum congregação na Grande São Paulo, município de Santana de Parnaíba, no bairro de Alphaville, trago as saudações e desejo levar para lá as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Rogo orações desta querida Irmandade, pois passei muito mal até chegar aqui, até pensei que não conseguiria congregar aqui hoje, mas o Senhor me deu graça e restituiu a minha saúde. Estou aqui hoje glorificando o Senhor junto com essa querida Irmandade. Queridos irmãos, eu gostaria de, em alguns minutos, falar com a Irmandade acerca dos dons de Deus. Nós sempre falamos muito nos nossos cultos sobre o Espírito Santo, sobre a liberdade do Espírito Santo, sobre a guia do Espírito Santo, não é? E muitas vezes nós não sabemos dizer ou explicar em palavras o que é o Espírito Santo. Nós sabemos falar de Deus, sabemos falar de Cristo, talvez não com a ênfase que deveríamos saber e falar, mas falamos. Mas quando vamos falar do Espírito Santo, nós às vezes não conseguimos explicar. Se alguém perguntar o que é o Espírito Santo, não é? Então, sempre que o Senhor me dá graça de atender buscas de dons, eu sinto de falar sobre o Espírito Santo. Existem até algumas pessoas, alguns estudiosos, que chamam o Espírito Santo de, abre aspas, o Deus esquecido, porque muitos, às vezes, não conhecendo o que significa ou quem é o Espírito Santo, resumem o Espírito Santo apenas a uma força imanente, uma força transparente, um vento, uma pomba, um calor que me toma, não é assim? Porém, nós devemos considerar, e de fato o Espírito Santo é uma pessoa. Isso está contido na capa do nosso inário, nos pontos de doutrina e da fé, pois nós cremos na Trindade. O que é a Trindade? São três pessoas distintas num só, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entenderam até aqui? Glória a Deus. Pois bem, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra. Ele não tem começo nem fim, por isso ele é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quando nós falamos de Deus, nós estamos usando essas mesmas referências. A segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então o Criador é o Senhor Deus. Está escrito, e nós acreditamos, que Jesus é o autor da criação. Paulo escreveu isso quando escreveu Colossenses. Em reuniões da mocidade eu pergunto quem às vezes já leu Colossenses. Não vou fazer essa pergunta aqui, mas é uma epístola de 3 capítulos apenas, que nós conseguimos ler em 15 minutos.
e é um verdadeiro tratado cristológico. É um tratado sobre Jesus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim, que Jesus é o autor da criação, de que sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Glória a Jesus. Então, quem tem a dispensação dos dons? É o irmão que preside essa busca de dons, este culto? É o irmão fulano, é a irmã cicrana? Não. Às vezes nós erramos até usando uma expressão: aquele irmão tem a dispensação dos dons. Não, irmãos. Nós jamais devemos usar essa expressão, porque a dispensação dos dons é atributo de Cristo e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então Jesus é chamado de o autor da criação. Diz que Ele criou todas as coisas, visíveis, invisíveis, tudo que os nossos olhos enxergam, as dominações, tudo foi feito por Ele. Glória a Jesus. Quando Jesus então vem nesta terra e cumpre a sua missão salvadora, Ele começa a preparar os discípulos, dizendo: olha, vocês precisam se preparar que eu vou embora. Em todo o tempo Jesus preparou os discípulos e os ouvintes, dizendo que eu vou sofrer, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser morto, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar triunfante e glorioso. Glória a Deus. Os discípulos ficaram muito tristes, falavam: não, Senhor, nós vamos ficar órfãos. Daí o Senhor Jesus disse: não, vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Ele é chamado também de o outro Consolador, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, já era o Consolador. Então, quando Ele falava do Espírito Santo, Ele dizia: virá o outro Consolador. Se eu não for, Ele não virá. Glória a Jesus. O que mais? Ele disse assim: olha, este Consolador convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Glória a Deus. Então, quem nos dá a irmandade? Quem nos dá esta convicção de pecado? O que é ter a convicção de pecado? É o irmão que erra, e nós erramos a todo momento, porque o apóstolo João disse assim: olha, quem diz que não tem pecado, mente e faz de Deus mentiroso. Não é o servo que preside que fala isso, foi o apóstolo João, porque nós erramos a todo momento. Então, quem dá ao homem a consciência de pecado, ou seja, Senhor, eu pequei diante de Ti, eu preciso me arrepender, eu vou buscar o perdão, eu vou buscar a regeneração em Jesus. Sabe quem dá esta convicção de pecado? É o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, os três estão ligados e estão colocados no mesmo patamar: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, as três pessoas da Trindade têm a mesma substância. Por isso que eles são chamados de consubstanciais. O mesmo poder, as mesmas características, os mesmos atributos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é atributo. Atributo são uma das características de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que nós falamos que Deus é? Onipotente. Isso é comum nós dizermos nos cultos. Deus é onipotente. O que é onipotente? Dono de todo o poder. Não existe nenhum Deus maior do que Ele. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é tão glorioso e Ele é tão poderoso, que o salmista Davi, quando ele escreve um dos salmos, ele diz que o Senhor, nosso Deus, Ele se assenta num trono de glória. E que a terra
diz o salmista, é o escabelo dos seus pés, não é isso? A Irmandade sabe o que é escabelo? Eu vou explicar aqui para a Irmandade. Escabelo era um móvel que o rei ou uma personagem real usava para ele não tocar os pés no chão. Aquele rei ou aquela rainha se sentava num trono e debaixo dos pés daquele rei era colocado um móvel pequeno chamado de escabelo. Glória a Jesus, para ele não tocar com seus pés no chão, para não ficar impuro ou por qualquer outra realidade. O nosso Deus é tão glorioso que o salmista diz que ele está sentado num trono de glória e que a terra é o escabelo dos pés dele, ou seja, ele descansa os seus pés sobre a terra. Glória a Jesus. Olha a Irmandade, que riqueza, que glória nós sabemos dessas coisas, e nos cultos e nas preparações que o Senhor nos dá. Nós não temos tempo de falar isso, não é? No outro salmo diz que o Senhor do seu trono, ele assiste a todos os moradores da terra. Glória a Jesus. Como nós somos? Somos como grãos de areia na presença desse Deus. Então ele é dotado de onipotência. Só ele? Não. Jesus também é dotado de onipotência. E o Espírito Santo também é dotado de onipotência. Qual outro atributo da Trindade? Onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Só Deus é quem sabe? Não. Cristo sabe e o Espírito Santo também sabe. E onipresença é um terceiro adjetivo da Trindade. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós estamos aqui hoje, congregados na congregação da Santa Amélia, e nós cremos por fé que o Espírito Santo está aqui entre nós, não cremos? Aleluia! Ao mesmo tempo que ele está tocando algum irmão, alguma irmã, alguma moça, algum moço, ele está operando no sul, no norte, no leste, no oeste, na Ásia, na África. Aleluia! Este Espírito Santo que está aqui entre nós é chamado de Deus em movimento. É chamado pelas Escrituras? Não, isso não está escrito nas Escrituras. Eu sempre explico o Espírito Santo como sendo o Deus em movimento. Por quê? Deus está nos céus, no seu trono, não é isso? Tanto é verdade que quando Estevão, que foi o primeiro diácono, ele foi morto apedrejado, foi o primeiro mártir morto pela causa de Cristo na história do Evangelho, não é isso? Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele tem uma visão. Ele olha, vê os céus abertos, lá em cima está o trono de Deus e o seu Filho Jesus à sua direita, glorificado. Aleluia! A Irmandade já leu essa passagem? Apedrejado, caluniado, pagaram falsas testemunhas para falarem de Estevão. O próprio Paulo, que na época se chamava de Saulo de Tarso, estava ali na cena do apedrejamento. E Estevão, quando já começa a sofrer as agruras do apedrejamento, sangrando, ele tem essa visão da glória de Deus. E os algozes que estavam ali apedrejando Estevão, eles mesmos dizem: ele tem rosto de anjo. Por quê? Porque eu quero crer que o rosto de Estevão, na pior dor da sua vida, começa a resplandecer, a resplandecer. Glória a Jesus. E os mais malignos da cena confessam: ele tem rosto de anjo. Já sofrendo, quase morto, qual foi a última coisa que Estevão faz antes de morrer?
já sangrando, cai de joelho. E ele faz a última, a mais breve e a mais longa oração da história do cristianismo. Ele pede perdão pelos seus algozes. Ele pede perdão por quem lhe fazia mal. Ele pede perdão pelos seus apedrejadores. Vocês sabiam disso? Cai de joelhos, sangrando, quase morto, e ele repete a oração de Jesus: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. Era o Espírito Santo ali. Por que eu estou falando de Estevão, a visão que ele teve de Deus nos céus e Jesus à sua destra? Porque Deus e Jesus estão na eternidade, nos céus. Então, como nós falamos que Jesus habita em nós? Como que o irmão canta, fala, a irmã afirma: Jesus habita em mim, através do Espírito Santo. Glória a Jesus. Ele é chamado de o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador, ele é chamado de o Espírito de Jesus. Ele é Deus em movimento, então ele vem habitar neste irmão, nesta irmã. Por que Paulo diz que quando o crente se converte, ele é chamado de templo do Espírito Santo? Porque quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo vem morar nele. Então este irmão é morada do Espírito Santo, esta irmã é morada do Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Não é falar novas línguas. Nós, por uma forma um pouco enganosa, nós sempre acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é simplesmente falar novas línguas. E não. Ser batizado com o Espírito Santo é ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Ser batizada com o Espírito Santo é se converter, é nascer de novo. Glória a Jesus. O selo da promessa do Espírito Santo é alguém que é encontrado pelo Senhor. O Senhor marca ele para a salvação. Pode acontecer o que for na vida daquele irmão, nada vai arrancar aquele irmão da fé que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Falar línguas é dom, como outros tantos dons que foram falados pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então falar línguas é dom, e ser batizado com o Espírito Santo é ser salvo por obra do Espírito Santo, para aquela pessoa servir a Jesus. Sabe, conversão? Evangelho é conversão. Evangelho é mudança radical de vida. Não é alguém dizer assim: olha, agora eu me batizei naquela igreja, eu vou cumprir o código de conduta dela, eu vou cumprir o código de vestimenta dela. Antes eu tinha barba, agora eu vou fazer barba. Agora eu vou na igreja com terno, gravata. Agora se ela é uma irmã, eu vou usar saia, vou orar com véu. Tudo isso é louvável, mas não é só isso. Quando Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele anunciava que o Evangelho era, ou é, e continuará sendo a maior mudança de vida em quem recebe o Evangelho do Senhor Jesus. Alguns vão mudar de vida aqui hoje. Tem crente que congrega há 40 anos, não mudaram de vida. Tem. Um irmão falou para mim um dia desse: nós não precisamos da pregação do Evangelho nos cultos, porque a igreja já está convertida. Não está convertida, irmãos. Glória a Jesus. Vocês têm paciência com esse tipo de... Isso é só para a irmandade? Não é. Não é só para a irmandade.
Vocês se lembram lá no livro do Apocalipse, quando Jesus fala com João, quando ele estava ilhado em Patmos, João apóstolo, Jesus falou assim para João: João, você vai escrever 7 cartas para os 7 anciãos das igrejas da Ásia. Para o ancião da igreja de Éfeso escreve isso, para o ancião da igreja de Esmirna escreve isso, para o ancião da igreja de Tiatira isso, e foi falando. Para um dos 7 anciãos, sabe o que Jesus mandou João escrever? Eu vou falar aqui para vocês. Você tem nome de que vive, mas você já morreu. O que isso queria dizer? Que aquele ancião estava vivendo no pecado? Não. A morte daquele ancião que tinha nome de que vivia, mas estava morto, é aquela morte da indiferença. É aquela morte que nos é trazida pela praticidade religiosa. Sabe? A praticidade religiosa que muitas vezes nós temos no nosso meio é o filho que confia só na oração da mãe, do pai, acha que tudo é garantido pelo nome da família, pelo nascimento da família. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui na Santa Amélia para te dizer: acorda enquanto é tempo. Veja, irmãos, se Jesus fala para um ancião de uma das igrejas primitivas da Ásia: você tem nome de que está vivo, mas você morreu, que dirá nós, irmãos, envolvidos com um mundo contaminado e pecaminoso? Outro ancião é arrogante. Jesus fala para João: escreve para aquele outro ancião. Você diz assim: olha, rico sou, de nada tenho falta. O ancião daquela outra igreja falava. Mas Jesus falou para o João: mas você é um desgraçado, pobre, cego e nu. A irmandade está percebendo? Nós vamos perdendo o Espírito Santo, e à medida em que se perde o Espírito Santo, se perde a sensibilidade, se perde a condição de se arrepender, se perde esta capacidade de sentir como eu estou na presença de Deus. E nós vamos indo na prática. Prega-se na prática, fala-se línguas na prática, ora na prática. Glória a Jesus. Tem casa que o Espírito Santo foi embora, e casa, eu estou falando, é o irmão, é a pessoa, é a morada, e a pessoa não percebeu. Glória a Jesus. E nós vamos nos transformando, irmãos, com essa ausência do Espírito Santo, como um fariseu. Alguém aqui está salvo disso? Ninguém. Nem o que preside, nem o último que está lá fora. Vocês se lembram da parábola do fariseu e do publicano? A irmandade se lembra? O fariseu era um observador rigoroso da lei, procurava Jesus sempre para colocar defeito em que Jesus falava. E o fariseu ora de pé, dizendo: Senhor, eu sou justo, sou puro, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu sou melhor, eu sou bom. Diferente desse outro aí, o publicano, o cobrador de impostos. Daí sai desta cena e vamos olhar o publicano do lado. O publicano, acho que ajoelhado, cabeça olhando para baixo, humilhado, e ele repetia a única oração batendo a mão no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus pergunta para os discípulos: quem dos 2 voltou justificado para casa? O último. O Senhor, pelo Espírito Santo, vai te dar essa sensibilidade que deu ao publicano. Aleluia! Então o Espírito Santo é isso, ele é uma pessoa.
O Espírito Santo é uma pessoa, pode ser alegrada, pode ser entristecida. Existem pecados contra o Espírito Santo. Ele não é só uma força, só um vento. Ele é uma personalidade. Como é que se entristece o Espírito Santo? Paulo fala disso. Não entristeçais o Espírito Santo que vos selou para a vossa redenção. E Paulo traz uma lista: ira, cólera, gritaria, mentira, pecados sexuais, concupiscências, um seguido do outro. E nós achamos, na nossa limitação humana, de que os únicos pecados que nos separam do Espírito Santo são os pecados da carne, são os pecados sexuais. E não são, irmãos. São pecados graves, mas muitos outros pecados vão afastando o fiel da comunhão com o Espírito Santo. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Aleluia. Um filho dos filhos do pai do filho pródigo, um filho estava perdido lá fora, no mundo, e o outro filho estava perdido dentro da igreja. Os dois estavam perdidos. Eu vou repetir: parábola do filho pródigo. Os dois filhos estavam perdidos, inclusive aquele que tinha ficado dentro da casa do pai. Quando aquele que tinha ido embora volta, o pai faz uma comemoração. O filho que tinha ficado já faz cara feia para o filho que voltou. Falou: esse teu filho, que gastou tudo que tinha com as meretrizes, volta e o Senhor manda fazer uma festa para comemorar a volta dele. Eu sempre fiquei aqui com o Senhor, nunca ganhei um almoço, nunca ganhei um jantar, uma celebração para comemorar com os meus amigos. Glória a Jesus. Sabe quem era a figura do filho que ficou em casa? Dos fariseus. E o pai diz assim: mas aquele meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Glória a Jesus. Olha, irmãos, Deus vai começar a levantar um grande remanescente no meio da igreja. Eu sinto que sou enviado de Deus aqui nesse lugar para anunciar que Deus vai levantar um grande remanescente no meio da igreja, no meio do povo. Não admira quem começar a voltar, não admira. Uns vão acordar lá fora, Deus vai trazer de volta. Outros vão acordar aqui dentro e vão alcançar a plenitude do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então o Espírito Santo, ele pode ser entristecido, ele pode ser ofendido. É o que nós chamamos do quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é algo tão sublime e santo que Jesus falou assim: olha, toda blasfêmia que vocês falarem contra o Pai, contra o Filho, será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. E nós fazemos uma confusão com esse termo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes algum irmão até procura os irmãos do ministério dizendo: irmão, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Irmão, quem blasfema contra o Espírito Santo já não se arrepende mais. Quem blasfema contra o Espírito Santo já apostatou da fé. A Irmandade sabe o que é apostatar da fé? Apostasia é o afastamento completo de Deus. Ele peca deliberadamente, não se arrepende mais. Quando Jesus explicou sobre a blasfêmia do Espírito Santo, quando os fariseus falavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, falavam que Jesus operava e expulsava demônios pelos príncipes dos demônios. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É
o irmão pegar uma obra que visivelmente foi operada por Jesus e pelo Espírito de Jesus e dizer que aquela obra é obra do maligno. Blasfemar contra o Espírito Santo é não se arrepender mais, indiferente. Peca deliberadamente, ele não se arrepende. Hoje é noite de arrependimento aqui na Santa Amélia. Irmão Ivo, irmãos do ministério, é noite de arrependimento aqui na Santa Amélia. Glória a Jesus. O irmão acha que alcançarás a salvação pelo tudo que você já fez? Não. Ninguém é digno de salvação. Por isso nós dizemos que somos estritamente dependentes da graça de Deus. Glória a Jesus. Hoje o Espírito Santo vai fazer alguns adornos nas casas que vieram aqui. Então ele derrama dons. Tudo isso para falar dos dons. Pena que o horário vai embora. Tudo isso para falar dos dons. Dons é adorno, é capacitação para a edificação do corpo de Cristo. Para isso existe dons, para isso existe ministério. Dom não é para a tua grandeza, dom não é para o teu crescimento, dom não é para a tua glória humana. Dom não é para você ser maior do que o teu irmão e diminuir o outro. Dom não é para medir a espiritualidade do irmão com o teu companheiro, se o irmão fala línguas e o outro não fala. É tempo da ignorância acabar no nosso meio. Quantos que na beira da morte achavam que não teriam a salvação ou não seriam salvos por Jesus porque não falavam línguas? Nós estamos repetindo os erros da igreja de Corinto. A igreja de Corinto nivelava a espiritualidade da irmandade, só se falavam línguas. Paulo teve que escrever uma carta: vocês estão nivelando a espiritualidade, só se o irmão fala línguas. Tem um dom que é superior ao das línguas, que é o da profecia. A irmandade percebe? A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons de todas as igrejas que o apóstolo Paulo plantou. Paulo escreveu isso: não falta nenhum dom na igreja de Corinto, mas é a igreja mais carnal que eu cuido. Vocês são meninos na fé. Vocês não saíram dos primeiros rudimentos. Glória a Jesus. Tinha todos os dons e a igreja de Corinto não cria na ressurreição. Paulo escreveu um capítulo inteiro em 1 Coríntios 15 falando sobre ressurreição. E ele dizia assim: se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a igreja de Corinto tinha todos os dons e tinha pecado sexual que não era resolvido, litígio entre irmãos, irmão levando outro irmão para cuidar do assunto lá no tribunal, dissensão entre irmãos, panela. Será que nós não somos o retrato da igreja de Corinto? Panela, partido, separação. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Santo Deus! Aleluia, Deus! Glória a A igreja de Corinto era boa para profetizar, era boa para falar línguas, mas não tinha condição de participar da Santa Ceia dignamente. Aleluia, Não consigo a virtude de Deus. Glória a Deus! Para essa verdade aqui hoje. Santo Deus! Lá em Corinto, eles faziam um almoço antes da Santa Ceia, sabe? Esse almoço era chamado de banquete ágape. Está na Escritura, irmandade. A irmandade deve ler as Escrituras sistematicamente.
Quem lê a Escritura não perde o Espírito Santo, pelo contrário, porque quem inspirou 66 livros da Escritura foi o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo escreveu assim: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando lá em Corinto eles iam fazer a Santa Ceia, eles faziam um banquete. Cada irmão levava um prato de casa, um prato de comida. Eles se reuniam para comer e depois eles participavam da Santa Ceia na igreja. Paulo escreve denunciando esta prática, porque já no banquete eles separavam. Era rico para um lado, pobre para o outro. Glória a Jesus. E Paulo dizia assim: vocês já estão divididos, vocês não entenderam nem o sentido da Santa Ceia, de participar indignamente, de ser culpado da morte do corpo do Senhor. Paulo precisou trocar em miúdos, querendo dizer: vocês têm todos os dons, e isto não é evidência de espiritualidade. Hoje é busca de dons, parece que é um discurso antagônico, parece que é um discurso contrário, mas não é. É que Deus está te preparando antes, limpando o teu vaso, para depois colocar o dom dentro da irmã e do irmão. Aleluia. Dom é evidência de salvação, não é. Quem é cheio do Espírito Santo é só quem pula, quem fala línguas, quem tem visões, revelações e profecia, não. Glória a Jesus. Mas se você for cheio do amor, a irmã pode dizer que tu és cheia do Espírito Santo. Corinto então era uma igreja doente, enferma. Paulo tinha feito tanto por Corinto, no meio eles começam a pedir: eu quero a tua carta de apóstolo, quero ver se você é apóstolo mesmo, você não viu Jesus. E Corinto preferia dar ouvido para falsos mestres e pagar ajuda financeira para falsos mestres do que para o próprio apóstolo Paulo. Mas hoje o Senhor está despertando esta irmandade aqui. Se o Espírito Santo está na irmã e no irmão, e hoje nós vamos sair daqui cheios deste Espírito Santo, nós vamos perdoar, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos ter paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É quem não se descontrola. É fácil se descontrolar? É fácil. Mas o Senhor vai te dar o domínio próprio que só o Espírito Santo pode dar. Então vai chegando um ponto, irmãos, percebam que é fácil ou é simples alguém falar línguas na igreja, mas em casa ele é outra pessoa. Então como se demonstra se o irmão é cheio do Espírito Santo? Se o irmão tem de fato poder para controlar tua língua, controlar teu ímpeto, controlar tudo aquilo que está escondido dentro do irmão. Não é isso? Para terminar, eu já vou terminar. Eu quero fazer a diferença entre reputação e caráter. Reputação é a tua imagem pública. Não, o irmão Ivo é um servo de Deus honrado, é ancião aqui da Santa Amélia, o irmão José, a irmã Maria. Isso é reputação, é a nossa imagem pública. Eu posso demonstrar uma imagem pública que eu não sou. Não posso? Judas Iscariotes falou para quem ele vendeu Jesus: o homem que eu beijar é o tal, prendei-o. Judas Iscariotes chega e dá um beijo em Jesus. Jesus chama Judas de amigo.
Jesus não sabia que ele era o traidor? Sabia. Mas toda a situação não mudou o caráter de Jesus. Caráter é quem o irmão é quando o irmão está sozinho, sem nenhum olhar te enxergar. Vocês entenderam? Caráter é quem nós somos na nossa solidão, na nossa casa, no nosso carro. Reputação muitas vezes não coincide com caráter, mas hoje o Senhor vai tocar no teu caráter. Vocês aceitam esses conselhos? Caráter e reputação. O Senhor vai tocar os dois pelo Espírito Santo. Alguém fala, mas eu estou sozinho, eu vou fazer isso, eu vou enxergar aquilo, eu vou olhar aquilo outro, eu vou assistir tal conteúdo, eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Como ninguém está te vendo, se o irmão é morada do Espírito Santo? Não acorda, ele acorda contigo. A irmã vai tomar café da manhã, o Espírito Santo está tomando café contigo. Vai almoçar, ele está contigo. Vai jantar, ele está contigo. Na rua, no trânsito, na discussão, ele está contigo. O Espírito Santo pode pegar a sua lista de acessos no celular. Ele sabe o que se acessou. Mesmo que o seu acesso foi um acesso anônimo, mas o Espírito Santo sabe o que foi acessado. Igreja congregada aqui na Santa Amélia hoje, o Senhor vai tocar no teu caráter. Tudo isso para dizer o quê? Quem nos dá um caráter de Cristo? O Espírito Santo. Ninguém se santifica por força, porque quer, porque gosta. Não. A santificação só se alcança pelo poder do Espírito Santo. E alguém às vezes me faz a pergunta: por que nós não glorificamos o Espírito Santo? Não é proibido falar glória ao Espírito Santo, mas Jesus diz que a tarefa do Espírito Santo era iluminar o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Por isso é impossível alguém crer e confessar que Jesus Cristo veio em carne, se não for por obra do Espírito Santo. Aleluia! E Ele dá dons, Ele enriquece a igreja. Nós falamos muito de uns, pouco de outros. Falamos de línguas, profecia, dons de curar. Eu acho que paramos por aí, não é? A maioria dos cultos e das conversas, paramos nos dons extraordinários. E dom de serviço? Nós já ouvimos alguma busca de dons ou alguma conversa, alguém falando, receba o dom de servir. Servir é ruim, né? Servir é ajudar alguém quando nós não estamos no holofote. Servir é atender o pobre no meio da madrugada, da noite, da chuva, e orar para quem ninguém quer orar, penitenciária, casa de repouso, casa de recuperação de dependentes químicos, dom de serviço, dom de socorro, glória a Jesus, dom de evangelista. Onde estão os evangelistas? Onde estão os evangelistas? Estão sumindo? Hoje aqui o Senhor vai dar o dom de evangelismo para essa irmandade, dom de discernir os espíritos. É tudo que o irmão ouve, que o irmão vai comer como vindo de Deus. É tudo que a irmã ouve, que a irmã vai aceitar como vinda de Deus, sem passar por um filtro. Paulo estava pregando num lugar e disse que tinha um grupo de irmãos chamado Bereanos. E Paulo fez um elogio para este grupo de irmãos bereanos. Ele disse assim: olha, estes irmãos bereanos
são mais excelentes do que os da Tessalônica, porque tudo que eu prego, depois que eles me ouvem, eles pegam as escrituras para conferir se realmente a pregação estava correta. Examinar com a luz das escrituras para saber se aquele pão, se aquele assunto é correto espiritualmente, não é pecado, nem é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só coma aquilo que é saudável espiritualmente para o irmão. E para isso nós precisamos receber o dom de discernir os espíritos, dom de interpretar línguas. O apóstolo Paulo nos apresenta 3 listas de dons. 1 Coríntios 12, Efésios acho que 4, e nós temos uma segunda lista, acho que Romanos 12 também. São 3 listas de dons. Não vou dizer que os dons são só estes, porque o nosso Deus é glorioso e santo e Ele pode sempre dar um dom novo, mas o que nós conhecemos escrituralmente são estes dons. E o Senhor vai fazer frutificar os dons aqui hoje. Não perca a tua essência se Deus te der um dom evidente. Não diminua ninguém se Deus te der um dom evidente. Se a tua glória se sobrepor à glória de Jesus, este dom vai se transformar no caminho para a tua perdição. Glória a Jesus. Não condene quem a palavra não condenou. Não mate quem a palavra não matou. Não enterre quem está vivo. Dom de pastor de deixar as 99 e ir buscar a ovelha extraviada. Não é mais tempo disso, irmãos. Não, foi embora porque tinha que ir. Foi embora porque era de nós e não era de nós, foi embora. Vá buscar a ovelha extraviada como pastor da parábola contada por Jesus. A ovelha não ficava de pé, o pastor pôs no ombro, suja, ferida, carrapicho. O pastor leva a ovelha de volta para o redil. Aleluia. Alguém diz assim, agora é novidade essas pregações de resgate de Cristo, de Evangelho. Que novidade, irmãos. Jesus pregou isso há 2000 anos atrás. É tempo de resgatar o que foi perdido. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo fala de Jesus. Quem tem o Espírito Santo ama ouvir de Jesus. Muitas igrejas estão se transformando em agremiações humanas. O homem é o centro do culto. Pastores da internet pregando que o homem é o centro do coração de Deus. Irmãos, nós somos miseráveis, perdoem a expressão. Paulo dizia, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Nós somos dependentes da graça. A Irmandade aceita esses conselhos? Destas 3 listas de dons, acho que nós temos 21 dons listados pelo apóstolo Paulo. Deus tem poder de derramar estes 21 aqui em nós. Vá servir a Deus, vá, receba o dom do serviço, receba o dom da presidência. Tem irmão que tem o dom da presidência, é desenrolado, sabe tratar um assunto, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de mestres, irmãos que pregam o Evangelho do Senhor Jesus com maestria. Quer receber estas coisas? Não é só no púlpito que se prega.
Senhor vos dará estas virtudes. Deus seja louvado. Nós vamos louvar a Deus.